Olá pessoal, neste vídeo irei apresentar a vocês as funcionalidades do relatório VR3, relatório de estoque mínimo. Este relatório é um relatório que é normalmente utilizado pelo comprador da empresa. Iniciarei mostrando algumas funcionalidades de controle estrutural do relatório e aí este e mais alguns outros vídeos mostrarei as diversas funcionalidades em detalhes para que vocês conheçam todas elas. Vamos lá? Então, no menu Relatórios VR3 Estoque Mínimo, este relatório, além da funcionalidade de estoque mínimo, ele tem aqui na parte de layouts várias outras opções. Os clientes já estão acostumados a utilizar este relatório, cada um dentro das suas particularidades, clicando nas opções que lhes interessam. Bom, vou começar apresentando a parte estrutural que define o formato e a posição das colunas dentro do relatório. Então vejam, eu tenho o formato retrato com disponível 21 centímetros e o paisagem com 29,7 centímetros. Então o exercício aqui é, de acordo com as opções selecionadas, fazer com que na escolha ou do retrato ou da paisagem e alterando as larguras de alguns componentes, de algumas colunas, a gente consiga colocar todo o relatório visível dentro do espaço disponível. Então, vou voltar aqui para o retrato. Observe que está em estoque mínimo, que está gastando 22,1 centímetros, estoque mínimo e máximo. 22,1 centímetros. Então, esse layout número 1, dentro do padrão que está aqui apresentado, eu precisaria mudar este padrão, por exemplo, diminuindo a largura da descrição do item ou das quantidades para que o espaço gasto por elas fique dentro do disponível. Se eu imprimir da forma que está, ele me avisa que a largura é maior do que o que eu tenho, vai imprimir, tá? Mas pode ser que eu tenha perda de informações. Então aqui eu consegui mostrar as colunas atual, mínimo, máximo e falta. Vamos mudar aqui para 8,5, que aí eu consegui, diminuindo a largura da descrição do item, fazer com que o relatório fique dentro do disponível. Vamos imprimir. Então observe que apareceu a coluna sobra, porque ao diminuir esse espaço da descrição do item, eu consegui espaço suficiente para entrar essa última coluna. Tá? Como cada empresa tem algumas com descrições pequenas, outras com números inteiros nas quantidades, outras com muitas casas decimal nas quantidades, mas descrições que podem ser cortadas e assim por diante, fica a critério de cada empresa definir os seus tamanhos. Se eu escolhesse aqui estoque mínimo, observe que já estou gastando só 21 centímetros, né? E aqui utilizado 16, então eu poderia até aumentar aqui que não teria problema, tá? Porque quando eu fosse imprimir, eu só tenho 3 colunas com dados, atual, mínimo e o que falta, né? No estoque máximo a mesma coisa, eu tenho 3 colunas, atual, máximo e o que sobra. Portanto, dentro desta apresentação, o espaço é suficiente para o que eu tenho. Se eu optar por pegar aqui, por exemplo, pelas vendas, ele já me aparece aqui um quadro para que eu selecione os campos de intervalo de datas
eu posso digitar o intervalo de datas, digamos 1/9/2020, e clicar no automático, no botão A de automático. Ele faz os 2 meses fechados aqui, até 31/10. Hoje é dia 27/10 aqui, então eu tenho algumas poucas vendas aqui neste relatório, de ontem e hoje. Então eu vou deixar, porque aí eu vou ter dados no período 2. Então observem que nesta opção número 4 eu já estou utilizando 22,1 centímetros. Se eu diminuir um pouco aqui para 1,5, a largura das quantidades, como são várias colunas de quantidades, eu já consigo aqui ter a visualização dentro daquilo que eu tenho de espaço. Então deixa eu mandar imprimir aqui. Não estou me preocupando em tratar aqui os dados, mas simplesmente a estrutura do relatório. Então essa é a forma com que nós vamos trabalhando. Uma nova opção é aqui, largura da unidade de medida. Se estiver 0, observe que ele não imprimiu a unidade de medida dessas quantidades. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1 centímetro, que é até o indicado pelo help aqui, 1 centímetro, mas você pode usar um pouquinho mais, dependendo das unidades de medida que você esteja acostumado a utilizar aí na sua plataforma. Vou imprimir. Agora apareceu uma coluna. Então eu tenho aqui o parafuso, a unidade de medida UND. Eu tenho 200 unidades. Eu tenho desta chapa aqui, da 332, eu tenho 154 quilos. Desta outra chapa eu tenho 3.010 quilos. Desta outra chapa aqui eu tenho 265,60 quilos no estoque. Tá? Então, assim eu consigo, colocando aqui a largura da coluna unidade de medida, eu consigo visualizar qual é a unidade de medida que o item, que as quantidades daquele item estão sendo apresentadas. Agora, 2 opções novas que dizem respeito à questão da unidade de medida são a 28 e a 29, que eu vou mostrar já para vocês. A 28, quantidades na medida de equivalência. Então, se eu mandar imprimir aquele parafuso que estava aqui em unidade, agora está aparecendo em cento. Eu tinha 200 unidades, agora eu tenho aqui 200. Eu tinha um certo número de quilos e aqui eu tenho 38,99 unidades. Desta outra chapa, 85 unidades. Por quê? Eu fiz a conversão da medida quilo para unidade de acordo com o que está cadastrado neste momento no item. Então, se eu for lá 000033, vamos ver este item 000033. Eu venho aqui em medidas e eu vejo que uma unidade é igual a 35,325 do quilo. Então, se eu tenho aqui 85,21 unidades, está aqui, e uma unidade tem 35 quilos, se eu multiplicar 35,325, então se eu pegar 35,325 vezes, já está aqui, 85,21, eu vou ter 3.010,04, 3.010 quilos. Se eu pedir para imprimir aqui na medida padrão, desativar a medida de equivalência, 3.010 quilos. Tá? Vocês viram que deu aqui uma diferencinha na casa decimal por conta dos arredondamentos, etc., que é na hora da conversão das dízimas matemáticas. Tá? Porque aqui eu faço uma conversão de unidade de medida. E assim por diante. Foi a mesma coisa que aconteceu de unidade para cento, que deu redondinho porque o número é cheio. Né? Eu estou com 200 unidades. Este item, o 853,
853, ele tem que 1 cento é 100 unidades, então 200 unidades eu terei na medida de equivalência 2 centos. Então, essa é a forma de você visualizar esses dados. O padrão é desmarcado, mostrar tudo na medida padrão. Tá? Então, no nosso sistema, nós temos aqui sempre duas unidades de medida, a medida padrão e a medida de equivalência. Quando o item tem a mesma unidade nos dois, e é a maioria dos casos que nós temos aqui, nos nossos clientes, aí tanto faz. Aí eu não vou ter efeito nesta opção, ok? Vou falar agora da opção 29. A opção 29, que é converter a medida das últimas 3 compras, ela está associada à opção número 13, linha com as últimas 3 compras. Então, eu vou assinalar esta opção, vou mandar imprimir. E aí ele me trouxe nesses 2 itens, no item 853, ele está dizendo aqui que eu tive essa compra com 2 centos e ele já foi entregue. E aqui no item 33, 00033, eu tenho que foram comprados 20 quilos e está pendente de entrega 10 quilos. Tá? Então, 20 quilos, aqui está a unidade da compra, 10 quilos. O padrão do relatório é mostrar isso aqui, esta coluna, aquilo que foi comprado, na unidade de medida da compra. Então, se eu for lá na compra 15046, eu vou ver que eu comprei 2 centos. É a medida que está lá na compra. Tá? Mas eu posso converter esta medida das últimas 3 compras de acordo com aquilo que eu escolher na opção 28. Ele vai converter para qual medida? Se eu não marcar nada aqui, ele vai converter para a medida padrão. Então, vamos lá imprimir. Como a medida padrão do parafuso é a unidade, ele me imprimiu aqui aqueles 2 centos como comprado 200 unidades e colocou o preço da unidade, certo? Vamos voltar aqui, só para mostrar. Se eu desmarcar o converter medida, ele vai imprimir 2 centos pelo preço unitário do cento. Ok. Agora, se eu pedir para imprimir na medida de equivalência, ele vai imprimir aqui os itens na medida de equivalência e a compra de acordo com o que eu selecionar. Se eu clicar para converter as últimas 3 compras, ele vai converter para a medida, neste caso de equivalência, porque está assinalado. Então, veja que eu estou mostrando o histórico dos itens na medida de equivalência, cento, e o que foi comprado também em cento. Mas eu posso desmarcar o converter medida. Nesse caso, eu irei ter o mesmo resultado porque ele vai imprimir no valor original, que era cento, porque eu comprei em cento. Tá? Então, essas são as opções novas que nós temos aí no relatório. Essa opção de largura na medida e as 2 opções referentes à conversão de unidade de medida. Ok, pessoal? Então, espero que tenha sido claro aí a informação. Na sequência, eu apresentarei outros vídeos complementando as informações desse relatório, que é muito importante para quem trabalha aí no setor de compras. Ok? Muito obrigado e até a próxima.